Alô? Estão me ouvindo? Está muito alto, não? Tranquilo? É uma honra novamente a gente estar nesta casa de Jesus, juntos aí com vocês, aprendendo, estudando. A gente sempre gosta de lembrar que essa propositura desses temas, né, nos fazem estudar, aprender, e sempre tem a ver com o que a gente está precisando. Eu acho muito interessante isso. Bom, nós temos uma passagem que pouca gente compreende bem, e a gente buscou os estudiosos para que a gente pudesse trazer essa explicação sobre isso. Ela está no capítulo 13, que diz o que a nossa companheira leu, né? Que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. O que a gente tem que interpretar disso e a gente tem uma certa dificuldade? Na antiguidade, os hebreus tinham por hábito dizer que a parte da direita era a parte da espiritualização e a parte da esquerda era material. Não por acaso se colocava sempre que se queria sentar ao lado direito do Deus Todo-Poderoso, ao lado direito de Jesus, porque o lado esquerdo sempre foi uma conotação das coisas materiais, né? Até essa mentalidade, ela é posta de muitas maneiras. Então, se tinha essa ideia e nessa mensagem aquele povo que entendia o que se falava de lado espiritual e lado material, Jesus vem nos colocar de uma maneira maior que nós não devemos deixar que as coisas materiais se sobreponham às coisas espirituais da direita. Que a gente, independente de tudo que fizer do lado material, inclusive as obras que nós ajudarmos, doarmos ou qualquer caridade, que a gente não se envaideça, que a gente não se julgue melhor, que a gente não modifique a nossa espiritualidade. E era interessante, ontem falando desse tema, eu lembrei de pesquisar, nas igrejas antigamente, lá desta época, elas tinham uma separação extremamente rígida. O menor lugar e o mais ruim, pequeno, era para as mulheres. Que naquela época, com todo respeito, né, a gente coloca isso com tristeza, mas nem era considerado que tinha alma. A mulher era um objeto naquela coisa. Então elas tinham um limite muito rígido. Do lado de fora, mas de uma quantidade maior, e fazendo todo o entorno do salão principal, ficava com uma marca muito rígida onde podiam chegar os estrangeiros, as pessoas de fora. E era tão rígido isso para a gente não falar, mas qual era a rigidez? A pessoa, um estrangeiro que fosse para um lugar sagrado, como dos sacerdotes, ele podia ser condenado à pena de morte por esse abuso. E aí tinha uma escada que subia onde ficavam os sacerdotes, e lá no lugar principal tinha um lugarzinho, um templo, onde eles entendiam que ali ficava a divindade, e só os mais aptos podiam ir ali falar com a divindade, como se Jesus ou Deus ou aqueles santos que se acreditavam estivessem ali, fosse o único lugar que eles estivessem. Então olha a importância disso na ideia daquela época. Então, posto isso, lá nesse espaço pequeno ficava o gasofilácio, que nada mais é do que a gente ainda vê em muitas igrejas, aquele lugar grande onde a gente deposita o dinheiro, moeda. E ao invés de ser de madeira como hoje, ele era metálico, mais comprido, parecendo uma corneta grande. Então, quando você jogava uma moeda ali, tilintava, que era para todo mundo ouvir. Ah, tem alguém doando? E não raro, os ricos, os mais abastados, transformavam seus dinheiros com as menores moedas possíveis e levavam sacos de moedas e jogavam ali, para chamar a atenção mesmo. Nossa, olha o tanto que está doando, olha o tanto que a pessoa é boa. E aí, Jesus então escolhe ficar ao lado ali, olhando o gasofilácio, e todos os seus discípulos sabiam que ele sempre tinha uma lição para dar, algo para ensinar.
Então ele fica ali observando os vários doadores, até que de uma forma muito humilde vem uma mulher, uma viúva, e coloca as duas menores moedas na época. E Jesus então chama os seus apóstolos e diz: olha, em verdade eu vos digo que essa mulher doou mais do que todos. Pensa, né, meu brother, como é que ele ficou assim, o que os apóstolos falaram? Nossa, como assim, Jesus? Teve gente que depositou saco de dinheiro, ela só pôs duas moedinhas. Mas Jesus não está falando para a gente em quantidade. Estou já atrapalhando vocês aí, né? Jesus não está falando para a gente de quantitativo. E o que pode ser 1 milhão para um, para o outro é um dinheiro absurdo, mas para o outro não é nada. Jesus quis demonstrar que aquela mulher deu tudo que possuía. Muitas interpretações equivocadas sobre isso fizeram algumas pessoas achar que conquistar o reino do céu é doar tudo que tem e virar outro indigente, outro mendigo. Não é. Não é. Ele falou de uma situação onde ele realça a condição dessa senhora, dessa viúva, ter dado tudo que possuía, ter essa fé, ainda sem condição, ter só aquelas duas moedas, mas pensou que tinha alguém precisando mais que ela. E com certeza, ele de alguma maneira providenciou algo muito bom para essa senhora, essa mulher que até hoje representa para nós esse símbolo de virtude, de fé, né? De coragem, de entrega. Então a proposta desse óleo, que muitas traduções podem ser consideradas como uma pequena doação, como uma pequena esmola, como uma ajuda. E Joana de Ângeles vem nos falar de uma maneira muito interessante que a vida vive nos dando a oportunidade de oferecer os nossos óculos. E o óculo mais simples que tem da gente fazer para a nossa sociedade hoje, que todo mundo tem um básico mínimo, a maior parte das pessoas tem algum tipo de recurso, o menor que seja. Então hoje tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém um desencargo de consciência ou é algo, mas está longe dessa verdadeira caridade e da referência desse óculo. Que quando Jesus coloca muito bem, diz, ela deu tudo que possuía. E é óbvio que ela deu com amor, que ela deu com fé, que ela doou, né? E ela fez assim discretamente, sem perceber que tinha ninguém, foi lá e fez isso. Então vem a nossa amiga Joana de Ângeles, a mentora, né, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, nos dar essa instrução de que quantas vezes somos convidados a ofertar o nosso óbvio. E que significa dar o nosso melhor. E às vezes, na maioria delas, não se trata de dar dinheiro. Dar o nosso tempo, dar a nossa escuta, dar a nossa atenção, dar o nosso respeito. Às vezes até dar o nosso silêncio. Vou criticar, vou falar. Segura. Quantas vezes a caridade não é a gente se calar? Quantas vezes a caridade não é a gente se calar mentalmente? Porque às vezes eu não falo, mas o que eu pensei, e aí eu reverberei. Isso é tão sério, eu gosto de citar, né? Que Divaldo, já agora mais velho, quando foi convidado por Joana de Ângeles para ir ao plano espiritual, na recepção que acordaria um grande trabalhador espírita, e que vários colegas encarnados e desencarnados estavam convidados para aquela hora que ele acordasse. E Joana então disse para ele: se você quiser eu venho lhe buscar. Ele: claro que eu quero e tal, mas eu tenho um pedido a te fazer, de volta, que você faça silêncio. E aí Laudelina disse que ele ficou ofendido, né? Porque falou: poxa, Joana de Ângeles, será que ela precisava falar isso para mim? Eu sei tanto me comportar, eu não vou chegar lá e ficar falando, ou ser inoportuno, de forma nenhuma. Mas ele engoliu aquilo seco, ela passou no horário que ele já tinha dormido, eles foram.
Diz que quando ele chegou, que era uma colônia muito evoluída, um lugar fantástico, ele começa a olhar, admirar, pensar, ver, cala, no silêncio. E a Joana de Anjos chega para ele lá e fala para ele: meu irmão, é silêncio mental. Foca no que nós viemos fazer. Quem de nós dá conta disso? Porque a gente está caladinho aqui, mas a mente está com um computador com 50 arquivos abertos, pensando em tudo. Tudo ali baixado, pronto para chamar de novo. Não estamos presentes como deveríamos. E a proposta desse óbvio, da gente ofertar o nosso melhor, é exatamente isso. Seja o que for que a gente tiver que fazer, vamos estar presente. Viemos aqui ouvir, viemos aqui falar, viemos aqui dar um passo, viemos aqui observar como nós podemos ajudar. Todos nós, candidatos aqui dentro, a cristãos, estamos aqui a convite de Jesus. Seja a nossa irmã fundadora, os nossos irmãos fundadores, sejam qualquer trabalhador espiritual, seja qualquer necessitado, encarnado ou desencarnado desse encontro, está a convite de Jesus. Todos estamos. E a proposta dele para nós: vamos ofertar o nosso melhor, o nosso tempo agora, porque é o único patrimônio que a gente tem, porque nós não controlamos o minuto seguinte. Eu consigo controlar esses segundos aqui e imaginar o que eu vou estar fazendo, mas daqui a pouco eu pego o carro, saio e eu já não controlo nada. Que eu posso estar aqui parando, falando em pé aqui, e de repente tem uma parada cardíaca, tem uma AVC, fazer essa passagem. Percebamos o quanto a vida é frágil e nos oferta essa oportunidade de todo momento, de a todo momento estar dando o nosso óbvio, estar nos demonstrando a que viemos, quem somos. E aí ontem eu fiz essa pergunta lá no centro, e quero fazer aqui hoje novamente para vocês. Não respondam fisicamente, verbalmente, mas respondam mentalmente, por favor. Me acompanhem nessa pergunta. Eu perguntaria a vocês, né? E aí eu vou falar aqui diretamente com o irmão para dar de exemplo, mas eu pergunto a cada um de vocês: quem é você? De repente a dona Janaína pode falar: sou psicóloga. Não, você está. Não, eu sou mãe desse casal tão lindo que está aqui. Não, você está. Não, eu sou esposa. Não, você está. Ah, eu sou uma mulher. Não, você está. Quem é você? Sem nenhum desses títulos, sem essa história que nós temos hoje. Qual é a nossa essência? Quem somos? O que viemos fazer aqui? Então o Evangelho vem nos dar essas oportunidades de entender. Porque nós, inclusive nós que já estamos um pouco mais de cabelos esbranquiçados, ou com menos cabelo, como no meu caso, a gente sabe que a gente já está próximo, né, de cumprir o nosso trabalho aqui. Se ele tenha ficado bom ou não, se ele tenha sido bem cumprido ou não, não é a questão. Mas independente disso, todos nós vamos voltar para a parte espiritual. E aí, qual foi a proposta da gente vir aqui? Nós de alguma forma cumprimos isso? Nós temos ofertado o nosso óbvio de uma maneira bacana? Ontem, quando terminou a palestra, eu fiquei conversando com um senhor de um nome difícil. Gente boa, o senhor que perdeu a mãe por um tempo também lá no centro. E ele me fez uma pergunta que me desconcertou. Ele falou: não me responde não, fez isso também, porque eu fiz, ele estava lá na hora que a gente fez essa e ele me devolveu. Ele falou: você tem sido a pessoa que você queria ser? Fiquei desconcertado. Mas vou dizer aqui para vocês o que eu não falei lá ontem: não tenho sido. Estou um pouco longe de ser, mas eu ainda vou insistir nisso. Vou dar mais uma reciclada, uma reavaliada em quais serão os meus propósitos, e eu quero poder estar mais próximo da pessoa que eu queria ser. E
esse é o nosso compromisso com Deus. Ele nos deu todos os meios, e aí tem a ver com essa questão que nós colocamos de quem é você, né? Você está mãe, você está psicóloga, você está uma mulher, você está uma colega espírita, você está isso, está aquilo, porque são oportunidades do processo evolutivo que Jesus entendeu que era o melhor para você, para ela, para mim, para todos nós, para que pudéssemos agregar nessa obra de Deus, de trazer para cá o seu reino, mas com a missão especial de evoluirmos, de nos melhorarmos. E a doutrina tem essa capacidade, essa habilidade de nos facilitar o caminhar, porque ela nos dá algumas diretrizes, ela nos mostra essa condição da gente entender que não somos melhor do que ninguém, em qualquer circunstância, podemos estar em uma circunstância melhor, mas não somos melhores, mas felizmente também não somos piores. Então aquele irmão que está lá no CEPAI, lá na ala de segurança máxima, ou lá no PEP, no Presente Especial de Planaltina, que são os mais perigosos, os faccionados, são igualmente nossos irmãos, têm igualmente as oportunidades, detêm igualmente o amor de Deus. E por falar em detém, a gente quer muito trabalhar isso, né? O óbvio, com referência às coisas materiais, a gente acha que dar alguma coisa é eu doei um dinheiro, eu doei um bem, eu doei. A gente não produz isso. A gente chegou aqui pequenininho, peladinho, sujo. Se alguém não der um banho, não cuidar, não ficar anos cuidando, a gente morre ali mesmo e vai embora do mesmo jeito. Se alguém não der um banho, não pôr uma roupa, enterrar, vai ficar ali, vai morrer, vai apodrecer, no bom sentido, voltar essa matéria para a natureza ali mesmo. Então a gente transfere o que a gente recebe, que são os recursos materiais. A proposta do Evangelho é que a gente doe, e para a gente doar, tem uma parte muito bonita do Evangelho que nos diz assim: ó rico, faze mais, dado o que é necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, e fazes mais, melhor ainda, dado os tesouros da tua instrução, dado os teus conhecimentos. E aí a gente traduz isso de uma maneira muito particular, que me faz pensar assim: puxa, o que eu faço de melhor? Eu faço tão bem que eu estudei para isso, que eu até ganho para fazer isso, sou um profissional para fazer isso, então acho que é o que eu consigo fazer de melhor. E aí ele vem dizer: doa do teu melhor, né? Tem gente que tem uma habilidade com instrução, tem gente que tem uma habilidade com as mãos, tem gente que tem uma habilidade para ouvir, tem gente que não precisa de fazer nada, dá um abraço a gente se sente renovado, dá um café a gente fala: nossa, o que você pôs aqui? O pessoal brinca, sazon, né? Amor, né? Por isso que não tem igual a comida de mãe, de vó, de estar em família. Então essa proposta que a gente vai parar e interpretar, nós somos ricos? Somos. Não, mas eu tenho uma condição, recebo um salário mínimo. Nós somos muito ricos. Um corpo saudável, com entendimento, com capacidade, vivendo um momento difícil, um momento decisivo. Gente, isso aqui não é para poucos não, viu, meu amigo? Não é para poucos. Nós temos que estar honrados de estar aqui nesse momento transitivo, momento de provas e expiações, onde esse mundo está deixando de ser e entrando no processo regenerativo, com tantas mudanças. Converso muito com o meu amigo Talci, ele coloca: olha, esses 100 anos que nós estamos vivendo agora, de Primeira Guerra, de Segunda Guerra, desse período pós, de descoberta da informática, da internet, de tanta coisa assim, de mandar aí o James para o espaço e ver tantas coisas bonitas, esse telescópio novo. Essa era ainda vai ser muito estudada, e nós vamos poder dizer com orgulho: eu estive lá. De alguma maneira, que seja um
pedacinho de areia, uns grãozinhos de areia eu ajudei a colocar nessa grande obra. Minha amiga Valdelina vai poder dizer, né? Ó, uma casinha simples, mas de Jesus, a gente ajudou a fazer. A gente teve a oportunidade de tentar ser o melhor servidor. Cada visita que a gente faz, cada pessoa que a gente atende, cada trabalho pro bono, cada situação em que a gente olha para o próximo e fala, preciso fazer alguma coisa. Isso nos edifica, isso nos aproxima desse reino de Jesus. Que venha a nós o vosso reino. Quando a gente fala na oração do Pai Nosso para Deus, essa rogativa que o Cristo nos ensinou a fazer, depende de cada um de nós. E como é que esse reino chega aqui? Vai chegar pronto? Não, eu mereço. Fez lembrar do pastor Cláudio, eu gosto muito de ouvi-lo, acho ele muito engraçado, muito legal. Tem muitas coisas que ele coloca de uma maneira muito leve. Então chegou uma senhora para ele e disse assim, olha, estava com muita vontade de casar, né? Ela falou, olha, veio agora um homem perfeito, pastor. E o que o senhor acha? Falou, deixa ele em paz, minha filha, se ele é perfeito, não vai atrapalhar a vida dele não, você pode dizer que ele está perfeito. Então a gente, essa brincadeira para ressaltar o seguinte, o que a gente está fazendo para não estragar, né, a vida de ninguém, nem esse planeta, porque às vezes a gente fala tanto, de uma maneira assim, meio até utópica, mas o que a gente vai deixar de legado nosso? Então, outra pergunta poderosa que eu faço para vocês, né, o que a gente vai deixar de legado? Eu não estou falando de bens nem de patrimônio. Qual o legado moral, espiritual? Quando alguém lembrar da gente, que conheceu a gente aqui, e a gente já tiver passado, o que vai vir? Quem era a Janaína? Quem era a Laudelina? Quem era o Alberto? Quem eram os Lucas? Lucas 1, Lucas 2. Esse tipo de pensamento nos ajuda a ajustar uma rota. Quem a gente quer ser? Como a gente quer ser lembrado, sentido? Porque tem pessoas que a gente olha para mera lembrança delas e sorri. Imagine que você faça isso com o seu irmão. Eu, quando lembro da minha filha, que só esteve conosco até os 22 anos, mas imediatamente eu me acendo, eu me alegro, porque eu lembro do melhor de mim. E é isso que eu gostaria de continuar a sentir assim. Eu lembro que o melhor de mim foi ser pai. Foi, infelizmente. Eu ainda preciso resgatar isso, né? Porque eu ainda sou pai. E recebi essa crítica. Tenho humildade de dizer isso para vocês. Ouvi de um filho, como eu ouvi, depois de uns anos de desencarne da minha filha, e eu completamente anuado. Chegou para mim e falou assim, pai, você não está percebendo não? Porque que depois que você enterrou minha irmã, você enterrou eu, minha mãe, todo mundo junto? Essa doeu absurdamente. Essa me fez levantar e falar, preciso melhorar, preciso de um psicólogo, preciso de um psiquiatra, preciso de me cuidar, preciso de me motivar. E as que mais doíam, as frases que mais doíam, você não é espírita? Que isso? Levanta. Você não prega isso? Irmãos, entre falar e sentir, entre dizer para alguém, ter força e sentir essa força quando uma pessoa que é tão importante para você parte numa situação tão difícil, é complicadíssimo. Então a gente para perceber que esse é o nosso óbvio. O que eu posso dar de melhor? Eu citei isso ontem lá no centro, para não deixar de falar isso hoje também.
Eu lembro de uma aula de filosofia onde o professor questionava para os seus alunos, na sua última aula, também conhecida como aula magna, né? E ele dizia: queria que vocês falassem sobre o amor. O que é o amor? Cada um descreveu. A maioria de amor romântico, de amor a uma mulher, jovens. E aí ele diz: olha, meus pais viveram 54 anos juntos. E um amor impressionante. Um dia minha mãe foi trocar uma lâmpada e ela caiu, entrou em coma e morreu. Desde aquele dia e durante todo o velório, meu pai não falou uma palavra. E todos ficamos muito preocupados, porque ele não falou uma palavra. Por mais que perguntasse, que questionasse, que fizesse, ele não falou. Quando terminou o velório e fizeram o enterro, quando acabou de enterrar o caixão, ele disse: hoje foi um bom dia. Todos assustaram, diziam: como assim, hoje foi um bom dia? Ele está enterrando a esposa, 54 anos de casados. E ele completa: hoje foi um bom dia porque eu pude passar por isso e fazer isso por você, e você não precisou passar por isso para fazer isso por mim. E eu sou muito agradecido nesse dia. Isso é amor. Isso é amor. E fecho contando a vocês que foi o meu maior consolo no velório da minha filha. Porque quando eu vi aquele caixão entrar e fechou, eu olhei e falei: o que eu vou fazer agora? Que graça que essa vida tem. Mas eu lembrei que há um mês a gente tinha conversado sobre isso, e o assunto era de caixão aberto, fechado, e eu brinquei e falei: eu quero que o meu seja lacrado. Eu acho muito ruim as pessoas terem aquela imagem. Ela disse: pai, o meu também. Em seguida ela se emocionou e disse: pai, eu espero não passar por isso, porque vai ser o dia mais difícil da minha vida. Eu ri, brinquei, mas por ser, foi o único ponto que eu agradeci a Deus e disse: muito obrigado. Que o que eu quero para esse ser que a gente ama, né? O que a gente quer para esses seres que nós amamos, é o melhor, é o que Deus quer para nós. Então que nós possamos aproveitar as oportunidades de ofertar os nossos óculos, de que quando a gente estiver presente, estejamos mesmo dando o nosso melhor, estando ali de corpo e alma, né? Mostrando: aqui tem um ser humano. E com muita alegria, quero que ninguém se entristeça. Nesse domingo, eu estive nesse fim de semana no Campo da Paz, e recebi uma linda mensagem dela, muito motivante. Já tinha uns 2 anos que eu não tinha notícia. E foi muito, muito bacana. E essa certeza da espiritualidade, da sobreexistência do Espírito, do que vale a pena, né? Eu lembro que eu estava muito desanimado quando ela me trouxe a primeira mensagem psicofônica da dona Elza, lá no centro, Fabiano de Cristo, na Matinha. E ela dizia: meu pai, continua militando, pelejando, para que o senhor melhore, nem que seja um pouquinho, para que um dia eu possa te receber em uma das casas de Jesus. Isso é meu norte, isso me motiva até hoje. Isso muitas vezes eu caio e quero levantar e dizer: eu preciso ser essa pessoa melhor, porque eu quero muito esse reino. Que a paz do Mestre Jesus nos proteja, nos abençoe. Uma gratidão imensa por essa casa, por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, e que possamos juntos ofertar o nosso melhor. Muito obrigado.